Insalubridade. Iremos iniciar então nosso estudo da NR15. E para isso nós precisamos entender bem o conceito de insalubridade. Ele é amparado no conceito legal, é o artigo 189 da CLT. Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condição ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. Bem, nós falamos de natureza. Então, quando a gente fala em natureza, nós estamos falando dos agentes, que podem ser físicos, e nós temos aí o ruído, vibrações, calor, frio e umidade. Os agentes químicos, que podem ser classificados como poeira, gases, vapor, névoas e fumos. E os agentes biológicos. Então, a natureza se refere ao tipo de agente. Intensidade é a quantificação do agente. Quanto que eu tenho de calor naquela exposição, quanto que eu tenho de ruído, quanto que eu tenho de umidade. Então, intensidade é quantidade. E o tempo de exposição. Qual o tempo em que permaneceu em contato com o agente? Então, é baseado nesses três fatores para a gente se determinar se existe ou não a insalubridade. Eu posso ter uma intensidade muito alta, mas o tempo de permanência é muito pequeno. Então, eu não caracterizo a insalubridade. Por outro lado, eu posso ter uma pequena exposição, né, uma pequena intensidade para um longo tempo. Né? Aí também posso ou não caracterizar a insalubridade. Então, é justamente nessa matéria denominada higiene ocupacional é que nós vamos aprender para cada agente físico quais são os limites e tolerâncias permitidos. Adicional de insalubridade. Para cada quando é identificado que o ambiente de trabalho é insalubre, a lei determina o pagamento de um adicional que ele é pago todo mês junto ao salário. E como é feito esse cálculo? É um valor percentual aplicado sobre o salário mínimo. Então eu posso ter 40% sobre o salário mínimo, eu tenho uma insalubridade de grau máximo. 20% sobre o salário mínimo, uma insalubridade de grau médio. E 10% uma insalubridade de grau mínimo. Nós vamos aprender também, para cada agente, para cada condição, como é estipulado esses valores. Então, isso faz parte da nossa aprendizagem também. Neste momento é importante vocês saberem, né, que nós temos esses valores em porcentagem sobre o salário mínimo, que é como é calculado o adicional. Então, 40% é considerado uma insalubridade de grau máximo, 20% de grau médio e 10% de grau mínimo.
E quando existem dois agentes no mesmo ambiente de trabalho que dão direito ao adicional de insalubridade, como ele é pago? Então, por exemplo, eu faço uma avaliação no ambiente do trabalho e eu chego à conclusão que o ruído, né, ele está acima do limite e o calor também está acima do limite permitido. Então, esse trabalhador teria dois agentes que estão causando insalubridade no ambiente. O que vocês acham? Quando existem dois agentes, como que é feito esse pagamento? Então tá aí, no caso de incidência de mais de um fator de insalubridade, será apenas considerado o de grau mais elevado, para efeito de acréscimo salarial, sendo vedada a percepção cumulativa. Ou seja, eu posso ter 5, 6 agentes causando insalubridade, mas ele será pago apenas um, e aí eu escolho, logicamente, o que é de maior percentual em cima do salário mínimo. E uma vez determinado o pagamento do adicional de insalubridade, ele pode ser eliminado? Então, nós determinamos, através de um perito, que aquele ambiente ele tinha que ter direito ao pagamento da insalubridade. Agora, isso pode ser revertido? O que vocês acham? Sim, podemos reverter o quadro da insalubridade através da eliminação ou neutralização da insalubridade. E como isso poderá ocorrer? Com a adoção de medidas de ordem geral que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância, ou com a utilização de equipamento de proteção individual. Então, a insalubridade ela pode ser eliminada, no caso neutralizada, através de adoção de medidas preventivas e utilização de EPIs.